90 é nota 100. Nos últimos anos, a visão de antenas parabólicas passou a fazer parte da paisagem brasileira. Estima-se que existam hoje no país cerca de 15 mil antenas para uma audiência calculada em torno de 50 mil espectadores. Um número pequeno se comparado com os 10 milhões de usuários que existem nos Estados Unidos, por exemplo. Além de permitir o acesso a todas as transmissões nacionais de televisão através do Brasilsat 2, o maior interesse deste mercado em constante expansão está na captação das imagens internacionais que trafegam por outros 10 satélites atualmente em órbita sobre o Oceano Atlântico. A tecnologia utilizada é simples. A primeira parte do equipamento que entra em contato com o sinal emitido pelo satélite é a antena. Esta bacia enorme de forma parabólica com uma pequena saliência no meio saindo para fora. Esta peça é chamada de feed, que em inglês significa concentrador de sinais. As ondas eletromagnéticas que batem na bacia são encaminhadas por reflexão ao feed. Depois de amplificados, os sinais são convertidos em UHF ou VHF e projetados no televisor. Bem, as antenas basicamente não são as mesmas, ou seja, não são iguais. Elas diferenciam-se basicamente pelos seus diâmetros, ou seja, para cada antena corresponde a um satélite que ela vai captar, ou seja, para o satélite brasileiro, o Brasilsat, existem antenas de menor diâmetro, devido à incidência desse sinal ser muito forte no nosso território. O segundo caso são antenas internacionais, onde os diâmetros são maiores, porque os sinais desses satélites chegam com pouca incidência no nosso território. Então é necessário você ter um prato, um refletor parabólico de maior diâmetro, para proporcionar um acúmulo maior de sinal nessa parábola. Recentemente, o Brasil ingressou na era da TV por assinatura. Apesar de ainda limitada à região da Grande São Paulo, a exploração de TV com sinais transmitidos em UHF, frequência ultra alta, já é uma realidade. Mas em sua maior parte, os 20 milhões de aparelhos de televisão do país só possuem chave seletora de VHF, frequência muito alta. É desta maneira que as emissoras que estão no ar transmitem sua programação. Como a VHF é uma frequência de menor alcance, as emissoras precisam manter potentes estações transmissoras para garantir a qualidade da imagem. É o caso da estação transmissora do Sumaré, instalada no alto da Serra da Carioca. Deste ponto estratégico, estas gigantescas antenas transmitem sinais de televisão em VHF para toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas estas antenas parabólicas de micro-ondas, apontadas em várias direções, significam que o Sumaré tem uma importância ainda maior do que a de uma simples estação transmissora. A estação transmissora do Sumaré, ela pertence à emissora da Rede Globo, assim como as co-irmãs estão instaladas aí também. Finalidade, não diria principal, mas uma delas é transmitir o sinal pelo canal 4 para o Rio de Janeiro e periferia. Além disso, no caso particular da Rede Globo, nós estamos com os estúdios, que é o grande centro gerador de imagens, na Zona Sul, Jardim Botânico. E o centro de TV da Embratel está no centro da cidade. De maneira que os sinais que partem do Jardim Botânico para os estados ou para o mundo e os sinais que são canalizados pela Embratel do mundo ou dos estados têm que chegar ao Jardim Botânico via Sumaré. É uma condição da situação geográfica. Então é aproveitado na estação transmissora da TV Globo, que tem o canal 4 transmitindo para o Grande Rio e periferia, também o seu centro de distribuição de sinais, tanto para a Embratel como da Embratel. E como você pode observar nesse mapa da cidade maravilhosa, esse epicêntrico é o local de Sumaré. Aqui na Zona Sul, o Jardim Botânico, e aqui na Zona Norte, o centro de TV, de onde partem os sinais para satélite e recebem de satélite. Como há um maciço aqui, de serra,
é impossível que esse sinal chegasse aqui ou vice-versa. Além disso, nós fazemos aqui na estação transmissora a recepção dos sinais de Maracanã, Ponte Rio-Niterói ou de qualquer externa que eventualmente aconteça pela cidade. E também dos carros chamados Unidade Portátil de Jornalismo, que é o PJ, que fazem a cobertura de reportagem rápida por toda a cidade. Tem que vir ao Sumaré para poder chegar no Jardim Botânico, ser editado e depois volta ao Sumaré para ser transmitido. É um trabalho que exige muito, tanto dos técnicos como dos equipamentos. A manutenção das antenas é uma preocupação permanente para garantir o perfeito funcionamento de todo esse complexo eletrônico. Bem, domingo é o dia de maior demanda de sinais. Porque domingo eu tenho atividade esportiva, eu estou no Sumaré, tenho uma atividade esportiva que dura bastante tempo no Maracanã. Esse jogo do Maracanã não pode ser exibido no Rio de Janeiro por diversas razões. Mas esse sinal é gerado aqui, vem ao Sumaré e eu distribuo para os estados onde ele pode ser exibido, onde interessa, distribuo para o Jardim Botânico para ser gravado e depois exibido posteriormente. Ao mesmo tempo, nesse domingo e nesse horário, eu posso ter simultaneamente 2 unidades de portátil de jornalismo de qualquer ponto da cidade, Galeão ou uma catástrofe em algum lugar qualquer. Tenho ainda uma externa, que nós chamamos de externa, que é o programa do Faustão no Teatro Fênix, que é fora da nossa sede principal. Além disso, eu tenho ainda uma demanda de 2 sinais, no mínimo distinto, vindo dos estados pela Embratel. Isso tudo é canalizado para o estúdio quando é para ser exibido posteriormente. É distribuído para os estados quando o caso for. Eu tenho capacidade, normalmente, até 12 sinais distintos. Como todo centro de recepção e transmissão de sinais de TV, o Sumaré está localizado no alto de uma montanha. A vista daqui é grandiosa, mas a natureza cobra um preço por este privilégio. Nós aqui temos, por estar abaixo da atmosfera, nós estamos sujeitos a tempestades. Esse dia bonito que vocês estão vendo hoje, a natureza nos contempla com a parte boa e depois com a parte desagradável. Nós aqui temos ventos com velocidade muito maior do que lá embaixo e o nosso sistema todo termina ou começa com um sistema irradiante ou uma antena e ela está sujeita a pane e aos problemas inerentes à velocidade do vento. E fora isso tem a faísca, mais conhecida como raio, que não é fácil. Aqui na época do verão fica difícil mesmo conviver. De maneira que o Sumaré tem esse privilégio de uma vista muito bonita, de ter a cidade todinha aqui ao nosso comando, mas também somos os primeiros a receber chuva, raio, vento, etc. São destas máquinas que parte a programação que é transmitida pelas antenas do Sumaré. Este é o centro de exibição da Rede Globo, instalado nos estúdios do Jardim Botânico, no Rio. Aqui trabalham 75 pessoas que se dedicam também ao planejamento da parte técnica que envolve a cobertura de grandes eventos, como a Copa do Mundo, por exemplo. Mas a principal atividade deste centro operacional é colocar a programação da emissora no ar. Como você está, por exemplo, numa novela, um capítulo de novela, esse programa chega de uma outra área, que é a área de pós-produção, até nós. Ele chega, então, numa fita de 1 polegada e alguns procedimentos são feitos em cima desse programa. Nós temos que fazer uma revisão técnica de todo esse programa, aferimos todo o tempo de cada bloco, cada segmento desse programa e fazemos também uma cópia desse programa simultânea à geração para São Paulo. Por quê? Nós temos São Paulo como uma estação de stand-by da toda a geradora nossa aqui. Por isso tem que mandar uma cópia de todos os programas para São Paulo. Bom, uma vez feita essa revisão, uma vez feita essa cópia stand-by, esse programa será exibido na hora, no caso, a novela das 8, por exemplo, será exibido naquele horário determinado pela programação e nessa hora irão ser rodadas 2 máquinas de videotape. Uma com o programa titular, né, o programa original, a outra com a cópia stand-by.
Isso então vai a uma mesa de controle mestre, o operador vai lá selecionar esse VT que está com o programa titular. Ele vai então, no caso da Globo Rio, seguir por 2 caminhos distintos. Um caminho será o Canal 4 Rio de Janeiro, a TV Globo Rio, e outro caminho será o satélite, que nós temos uma estação transmissora de satélite aqui na TV Globo. Quer dizer, o nosso programa que vai para a rede, via satélite, ele é levantado, né? Ele é lançado ao satélite aqui da TV Globo pela nossa estação terrena. Mas é nas transmissões ao vivo que é possível se ter uma ideia da utilização do aparato tecnológico e do trabalho de equipe que envolve a televisão. Recentemente, o Globo Ciência fez parte de uma transmissão mundial que comemorou os 25 anos no ar de um dos programas de maior audiência da televisão da Grã-Bretanha, o Tomorrow's World, o Mundo de Amanhã, que também é exibido em vários outros países. Produzido pela BBC de Londres, o programa se dedica a divulgar os últimos avanços da ciência e tecnologia. A transmissão foi ao ar no dia 3 de março e dela participaram 12 países, sendo 6 ao vivo, inclusive o Brasil. Foram necessários 3 meses de preparativos para que na hora do programa tudo funcionasse perfeitamente. Uma unidade móvel de jornalismo foi deslocada para o local da transmissão, a Floresta da Tijuca. Conhecido como UPJ, este veículo é equipado com uma antena de micro-ondas em forma de chifre, que apresenta vantagens com relação à tradicional antena parabólica. A parábola, ela não foi esquecida, ela continua existindo. Para determinados tipos de aplicação, a parábola é ainda a antena mais aconselhável. Agora, para pequenas transmissões a curta distância, podemos utilizar esse tipo de antena porque ela nos permite, em veículos, diminuir a resistência do ar para o deslocamento do veículo e também diminuir com isso o peso e consumo de combustível. A velocidade do avanço da pesquisa tecnológica na área das comunicações já permite que unidades móveis como esta sejam equipadas com antenas capazes de enviar os sinais de micro-ondas até os satélites de comunicações. São viaturas que já possuem parábolas especiais para transmitir diretamente aos satélites, que é a captação de jornalismo via satélite, diretamente, sem depender de qualquer link. Isso nos permite uso em lugares que o acesso é bastante difícil, que nós não tenhamos elos de micro-ondas interligando as cidades. Então, praticamente qualquer lugar nós podemos apontar para um satélite e transmitir esse sinal para qualquer parte do mundo. Cada pessoa na equipe tem uma função determinada. Enquanto o sinal de vídeo que chega ao PJ é ajustado, os técnicos da área de comunicações montam os circuitos de coordenação. Dependendo do tipo de evento, nós montamos uma rede telefônica dentro da área onde ele vai ser executado, ou, como num caso desses aqui, nós utilizamos as linhas das concessionárias. Antes do programa entrar no ar, são feitos vários ensaios que, além de envolver a equipe que está no local da transmissão, inclui os técnicos do Sumaré. Atenção, Sumaré, Sumaré. BBC deu ok para a matéria. PJ2, áudio e vídeo ok. BBC informou que está ok, faltam 2 minutos para entrar no ar. Ok, obrigado. A partir deste momento, nada mais pode falhar. A atenção de todos se volta para a voz que chega, vinda do outro lado do Oceano Atlântico. Well, joining us now from Brazil's science program Globo Ciência in Rio is Sergio Brandão. Sergio, where exactly are you at the moment? Hello, Peter, and happy 25th anniversary. I'm in the Tijuca Forest National Park in Rio, which is the largest urban forest in the world. Well, just as important to keep the rainforest is to keep the genetic diversity of the plants. And we thought about making a cake with 25 different fruits. No final do programa, o Globo Ciência aproveitou para prestar uma homenagem ao Tomorrow's World com um bolo, frutas e uma festa de aniversário bem ao estilo brasileiro. Sergio, save a slice for me. I'll be over on the next flight. Thank you very much indeed. Se você quiser mais informações sobre este programa, escreva pra gente. Programa Globo Ciência, Caixa Postal 13.111, CEP 20.260, Rio de Janeiro. E agora, veja o assunto do programa da semana que vem. Pronto, a palavra é essa. E essa aqui, olha. Vamos ver aqui, ó. Mamãe!
que ela faz? Faz. Faz. Lá. Desculpada, tá certo. Vamos lá. Mamãe. Papai. Falar, eis a questão. Dizem que o homem foi destinado a falar, mas há casos em que condições físicas e emocionais interferem ou impedem o desenvolvimento normal da voz, da fala e da linguagem. No Globo Ciência da semana que vem, você vai conhecer os principais métodos de tratamento para problemas fonoaudiológicos. Não perca, até a semana que vem.